a unção de Saul, teremos a centralização do governo, então a extinção dos poderes compartilhados entre as diversas instituições e a centralização do poder na mão do monarca. Então ele terá, por exemplo, um exército profissional, tá? Com um chefe do exército que vai compartilhar com ele o Conselho de Estado. Então o Conselho de Estado teremos agora o rei, o monarca, que toma a decisão está na mão dele. Ele compartilha tomar a decisão com o chefe de exército, que vai dar para ele fazer uma leitura da situação e das necessidades. Então ele vai, a partir dessa leitura que é feita, tomar a decisão se sim ou se não, se é uma batalha, se entrar em batalha, se não entrará, se proporá uma aliança, se tentar tomar posse de alguma terra. Então haverá a decisão estará na mão do monarca, não na mão de um conselho, estará na mão do monarca. Então isso com relação à defesa nacional. Com relação à área da religião, ele não tem autoridade, porque na verdade ele é um vassalo de Deus. Essa é a noção do monarca israelita em relação a Deus. Os monarcas das outras tribos não, eles eram praticamente deuses. Os monarcas das outras tribos, eles unificavam a questão do Estado e a questão da religião. Eles eram tanto chefes do exército quanto chefes do templo. Nós vemos, por exemplo, isso na monarquia instituída na Mesopotâmia. O que nos sumérios havia um Enlil e o Ensi, isso aí conforme outras etnias passam a entrar naquela região, dominar aquela região, vemos uma unificação dessas duas pessoas, o chefe religioso e o chefe de Estado, numa mesma pessoa. O que não deve acontecer em Israel. Saul deve tomar decisões em relação à defesa nacional, ou atitudes de governo, né, de impostos, construção de cidades, melhoria de defesas, esse tipo de decisão. A decisão no campo religioso continua com Samuel, aquele que unge Saul. Saul vai perder o seu governo a partir do momento em que ele perde esta visão, este entendimento. Quando, diante da ameaça dos filisteus, é necessário, primeiramente, a realização de um sacrifício a Deus, para então entrar em batalha. E Samuel atrasa a sua chegada, e diante daquele impasse, diante daquela pressão, Saul, que era uma pessoa que tinha algumas características boas, como por exemplo reconhecer os seus erros, mas tinha características muito defeituosas, como por exemplo essa coisa possessiva, né? Você vê como Saul persegue Davi por causa de um ciúme que ele tinha em relação à aceitação do povo a Davi. Saul se vê dentro daquela situação, de aquele impasse, e o povo já se dispersando, ele vai e toma a frente numa atitude que destruiu com a sua monarquia, com o seu reinado, com o poder que lhe foi dado. Ele realiza o sacrifício, sendo que aquilo era papel do sacerdote. Ele está mandando uma mensagem para o povo, que ele tem poder tanto com relação ao exército, como ele tem poder diante de Deus, de contrariar até leis de Deus e fazer ele mesmo o sacrifício. E esta mensagem teve que ser destruída, essa mensagem teve que ser contraditada pela atitude de Samuel em relação a isso, quando falando em nome de Jeová, diz que o reino dele está sendo rejeitado. Então vemos aí algumas questões do tipo de governo que Saul exerceu. Então Saul, um benjaminita, veio trazer a centralização do governo, o poder sobre o exército, um exército profissional, agora ligado ao rei, ligado à monarquia, para uma resposta mais eficaz à agressão, né, dos filisteus, por exemplo. Fim de Saul com a desobediência a Samuel, tá ok? Na questão de não ter deixado muito claro a divisão entre a autoridade, a competência do monarca e a competência do sacerdote. O monarca não poderia entrar dentro da área daquilo que era a competência do sacerdote. Saul cruza este limite e acaba destruindo com o seu reinado. Então ele é rejeitado a partir dessa atitude. Vemos esse personagem Isbosete, que é um descendente, um descendente de Saul, e que poderia continuar a linha dinástica, poderia estabelecer
a casa de Saul como uma dinastia, né? Então Saul, que tinha seu filho Jonatas, poderia estabelecer sua linha dinástica com Saul, Jonatas, Esbocete. Só que o que acontece? A partir da rejeição de Saul, e Jonatas também abrindo mão dessa questão da monarquia, da realeza, em virtude dele entender que Davi era o líder de fato, que Davi deveria ser a pessoa à frente de Israel, e ele foi uma pessoa bastante corajosa, bastante sincera ao demonstrar isso nas suas atitudes. Vemos aí, a partir da rejeição de Saul, tá ok? Nessa atitude, a troca dinástica. Então Saul, ao mesmo tempo que ele inicia um período da monarquia, ele não consegue se estabelecer contra a dinastia, colocar o seu filho no reino, colocar o seu filho no trono, tá ok? E assim, por exemplo, seu filho, o filho do seu filho, e assim seu neto, bisneto, trineto, estabelecer uma longa dinastia. Ele não conseguiu por causa a falta de compromisso, a falta de coragem, a falta de respeito em relação a essas características do reino em Israel. O rei de Israel não é o rei sobre tudo. O rei de Israel é uma pessoa levantada para determinados assuntos, determinadas questões de governo, questões de defesa nacional, mas nunca questões ligadas à religião. Em relação à religião, o rei é escravo de Jeová, o rei é servo de Deus. Ele tem que zelar pela obediência de Israel em relação aos preceitos de Deus, e ele mesmo tem que submeter a eles. Inclusive Moisés, prevendo já, por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, antevendo essa futura necessidade, já prevê no Deuteronômio que o rei deveria ter uma cópia deste livro, para que leia este livro, tenha conhecimento das leis e tenha conhecimento de qual é o seu compromisso com Deus, de estabelecer Israel como uma nação que obedece a Deus, uma nação que obedece aos preceitos, obedece às leis de Deus, tá ok? Então vemos aí características da monarquia em Israel, como ela deve se comportar em relação a Deus. Então Esbocete, que poderia ser o continuador de Saul, estabelecendo uma linha dinástica, ele na verdade não terá autorização para isso, ele não terá autoridade para isso. Vemos aí ele assumir o poder em Manaim, ou Manaim, na Transjordânia, tá ok? Depois da linha do Jordão, nós temos aqui o mapa, a parte ocidental, que é Israel de fato, e a parte oriental, que foi dominada por Israel durante algum tempo. E ele estabelece-se como rei aqui desse lado oriental, tá ok? Na cidade chamada Manaim, só que não permanece por muito tempo. Não permanece por muito tempo, porque a sua casa, a casa paterna de Saul, já havia sido destituída. A monarquia não está mais, o poder, a instituição da realeza não está mais com Saul. Foi transferida para Davi. Samuel, que é o personagem de transição entre os juízes e a monarquia, foi levantado por Deus, foi usado por Deus para ungir Saul, o primeiro monarca, tá ok? Que substitui esse compartilhamento de poder para uma centralização de poder nas suas mãos, mas ele mesmo falha nisso, nessa missão. Falha numa questão da liturgia, e esta falha é considerada uma falha gravíssima, a tal ponto que tira dele este poder, o poder de dar continuidade à monarquia, o poder de estabelecer uma dinastia. Então a tentativa dinástica da casa de Saul, a rejeição popular, o povo mesmo não autoriza, tá ok? O povo não se mostra solidário ao estabelecimento dele enquanto líder, enquanto chefe de Estado. O povo não se mostra solidário, tá certo? O abandono de Abner, que era um chefe militar. Aí vemos aqui como é compartilhado o poder nessa situação monárquica, diferentemente das tribos. As tribos eram ineficazes, mas elas tinham um compartilhamento de poder muito maior entre diferentes tribos. Então não era possível que um indivíduo, alguns poucos indivíduos, desmantelassem todo o poder nacional, porque havia um compartilhamento de poder entre personagens de tribos e de organizações dentro das tribos, o que aqui não. Aqui houve a centralização do poder na mão do monarca, e aquele que está associado ao monarca como chefe do exército goza de muita autoridade
e de muito poder e de muito poder de influência sobre essa importante instituição que é o exército. Então Abner, não dando apoio a Esbocete, destrói com a sua pretensão de poder, né? Ele fica abandonado, fica sem o poder do exército a lhe prestar auxílio, a lhe prestar apoio. Então a ascensão de Davi. Aqui vemos a ascensão de Davi à monarquia. Saul falha na sua missão, Samuel é usado por Deus para ungir Davi, tá certo? Então Davi é ungido rei. Temos aqui então a mudança. Primeiramente o período dos juízes para a monarquia com Saul, e agora outra mudança, a monarquia estabelecida com Davi, tá certo? Davi é ungido rei, Davi agora é o monarca. Aqui temos mais ou menos 1100 a.C., aqui temos entre 1000 e 1061 a.C., tá certo? Então, na época de Davi, dando continuidade aqui, vamos ver. Samuel unge Davi. Davi, o que era? Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Vamos ver aqui na lição. Fim do reinado de Saul. Vamos ver. Morte de Esbocete. A vingança de Davi por causa da morte de Esbocete. Davi não concordou com a forma com que agiram com Esbocete. Davi tinha características muito importantes, como por exemplo a nobreza, o respeito para com as autoridades. Mesmo quando Davi foi ungido no período em que Saul ainda estava no trono. Já havia sido rejeitado por causa da sua atitude errada em relação à liturgia, mas ainda estava no trono. Só que, já rejeitado, Deus já levantou Samuel para ungir Davi. Mesmo Davi tendo recebido a unção, ele não empreende uma perseguição contra Saul. Mesmo porque ele não teria nem condições de fazê-lo, mas nem pretendeu. E no momento em que Saul esteve nas mãos dele, num período de perseguição, em que Saul estava caçando Davi, Saul, numa situação dentro de uma caverna, estava vulnerável a Davi. Davi estava dentro da caverna e Saul entra nessa caverna. Ele estava vulnerável a Davi, mas Davi corta somente um pedaço do manto dele e apresenta, mostrando que ele teria Saul na sua mão, mas que ele não o executou. Até esta atitude, depois Davi se arrepende dela, mas demonstra bastante quais são as características de Davi, diferenciando-se de Saul. Saul estava o perseguindo por ciúmes, e Davi, mesmo assim, o respeita como o rei, tá ok? Na situação, inclusive, em que Saul morre, em guerra contra os filisteus, que ele, na verdade, ele se mata, né? Ele é um suicida. Ele é capturado, o corpo dele de Jonatas são capturados pelos filisteus e são expostos. E Davi, com o seu comando de elite, toma de volta o corpo de Saul e de Jonatas. Então vamos ver aí depois, mais especificamente sobre Davi. Mas vimos aí já a questão da transição de governo. Juízes para a monarquia com Saul. O fracasso sua forma de governo, por causa do desrespeito à questão litúrgica, a tentativa de estabelecimento de uma dinastia, mas o fracasso, tá? Uma vez que não há apoio do chefe militar, o chefe do exército, que inclusive é aquele que executa Esbocete. Davi não concorda com essa atitude e pune, tá ok? Pune Abner, mas é estabelecido dentro da monarquia. Inclusive vai ser aquele que vai conseguir estabelecer uma linha dinástica. Então vemos aí já o início, algumas características sobre Davi, e mais para frente vamos analisar de uma forma mais pormenorizada acerca do governo de Davi, tá ok?